Olá, bem-vindos. Eu me chamo Adriana, sou terapeuta, trabalho com a terapia multidimensional, com a mesa arturiana e também terapeuta Theta Healing e uma buscadora de conhecimento, uma buscadora de mim mesma. E hoje o assunto que eu quero trazer nesse vídeo é sobre algo que nós ainda temos muita dificuldade de aceitar, embora a gente já conheça a teoria. Já ouvimos falar muitas vezes, até de uma forma a nível mais mental, a gente até concorda com aquilo, só que lá no fundo, lá no nosso subconsciente, a sensação que a gente ainda tem com relação a isso não é de aceitação total, que é o fato de que tudo o que me irrita no outro, toda a minha realidade que eu tenho hoje à minha volta, também existe dentro de mim, em algum nível de consciência, em algum grau. Às vezes não exatamente na mesma proporção que a outra pessoa que me irrita ou que me traz algum desconforto. Eu posso até não ter os mesmos hábitos, os mesmos comportamentos, mas de alguma forma, em algum nível, essa energia também está em mim, porque eu emano essa frequência. Então, tudo aquilo que eu olho, que eu trago para a luz, que eu aceito, né? E a gente precisa muitas vezes ter muita maturidade para isso, porque nós infelizmente fomos educados de que o problema sempre está no fora, sempre está no outro. E a gente também foi educado de uma forma muito errônea de sempre dividir a situação em dois lados, a vítima e o algoz. E então a gente gasta muita energia, a gente coloca toda a nossa atenção sempre nesse dividir e nunca se para pensar o porquê que eu me coloquei nessa situação. Então, tudo aquilo que a gente não traz, que a gente não tem a aceitação, fica rodando no nosso subconsciente e gerando mais do mesmo. Às vezes de formas diferentes, não é que exatamente, às vezes até acontece assim, porque para ver se a gente acorda, né? Mas às vezes de formas um pouco diferentes, mas a sensação, se você prestar bem atenção, a sensação é sempre a mesma. Pode ser uma sensação de fracasso, uma sensação de rejeição, uma sensação de escassez na tua vida, seja ela financeira, seja ela qualquer outra situação que você se sente escasso. E a sensação é sempre a mesma. E enquanto a gente não olha para isso, e se a gente prestar bem atenção, o universo, ele sempre vai colocar pessoas na nossa vida que vão refletir isso. Só que na grande maioria das vezes, o nosso ego, ele não permite que a gente tenha essa aceitação. E só quando você realmente percebe que o quanto aquilo está te irritando e por que isso está te irritando, é que você começa o processo de transformação. E isso é bem sutil. Por isso que o trabalho das terapias holísticas ou terapia de um modo geral, seja convencional, ela é fundamental, porque eu vou falar da terapia que eu trabalho, né, que é a mesa multidimensional arturiana e o Theta Healing, o quanto é importante a gente ir se trabalhando e limpando o nosso campo, realinhando o nosso registro arcástico, que cada vez mais a gente vê com mais clareza como aquilo realmente está em nós. Porque no começo, como eu falei antes, é bem difícil a gente aceitar. É muito mais fácil, até porque a gente foi ensinado assim, né? A vítima e o algoz. E então existe a vítima e existe o culpado. Ponto. Ponto. Assunto encerrado. E isso é um grande engano,
porque ali a gente está mascarando muita coisa, né? Então, quando a gente resolve realmente ter essa aceitação, não, porque isso está na minha realidade, porque isso também, de alguma forma, está dentro de mim, aí sim a gente começa o processo de transformação. Mas é bem sutil, por isso que é importante, eu gosto muito do trabalho que a mesa multidimensional arcturiana faz, por quê? Porque ela vai limpando e realinhando o nosso registro arcádico. Então, é feito toda uma limpeza de chips, implantes. Esses chips e esses implantes, embora eles sejam energéticos e sejam colocados muitas vezes no nosso corpo etérico, nos nossos corpos astrais, eles influenciam muito para que a gente fique cego em algumas situações e que a gente não perceba. Então, conforme você vai se trabalhando, limpando energias obsessoras, limpando esses chips, implantes, magias, você começa a ter percepções mais claras do que acontece à tua volta. E aí você, em dado momento, percebe, realmente é isso. Isso está em mim. Isso que eu estou sentindo com relação à pessoa, essa raiva, esse remorso, esse ressentimento, essa pessoa está só me mostrando que está dentro de mim e por isso que a gente acha que tem tanta dificuldade de aceitar, porque é mais fácil negar. E então eu estou falando isso de causa própria, de experiência própria, e é só por isso que eu estou gravando esse vídeo, porque não é uma coisa que eu só li na teoria e achei bonito e trouxe aqui. Não, é uma coisa que eu já venho me trabalhando há bastante tempo, estudando há bastante tempo, colocando em prática esses ensinamentos, colocando em prática esse trabalho da mesa, do Theta Healing, e aí sim você começa a perceber sutilmente aonde que você cocria a sua realidade. E aí você inicia o processo de transformação. E tudo é um processo, não se iluda que é uma mágica. Você vai precisar se empenhar todos os dias. Você tem momentos que você vai desanimar, tem momentos que você vai achar que não tem efeito nenhum. Tem momentos que você vai ver grandes resultados e você vai criar toda uma empolgação. Então ele é um processo. É como qualquer coisa. Eu acho que a natureza, ela é tão sábia nesse sentido, ela mostra o tempo inteiro em exemplos pra gente, né? Uma planta, por exemplo, você precisa preparar o lugar onde ela vai ser plantada, trabalhar um pouco a terra, depois você vai colocar a semente e depois ela vai germinar, ela tem que ser regada, ela tem que muitas vezes ser cuidada, se falta chuva, ou se falta água, ou se falta sol. Então tem uma série de coisas que influenciam até ela se tornar, até ela chegar no seu objetivo, né? Se tornar ou uma fruta, ou uma flor, ou só uma árvore, né? Árvores, então, tu vê que as árvores, elas são fortes, né? Elas têm uma estrutura forte, que elas ficam expostas a tempestades, a ventos, a chuva, a sol, e mesmo assim elas resistem. Mas quantos anos elas levam às vezes para chegar nesse ponto? Então, a gente tem que usar esses exemplos, a gente tem que persistir, a gente tem que continuar fazendo, né? Porque é muito fácil a gente desistir. Então, eu queria trazer um pouco dessa consciência, falar um pouco sobre, até eu vi essa semana, eu estou olhando aqui no computador, eu vi essa semana uma mensagem do Hélio Couto, onde ele fala: toda pessoa emite um campo eletromagnético. Todos nós temos um campo eletromagnético. Todo campo eletromagnético atrai de volta o que tem dentro dele. Então aí entra a questão que eu estava falando antes. Eu só trago na minha realidade aquilo que existe em mim. As pessoas vão chegar
até mim para me mostrar aquilo que eu preciso melhorar dentro de mim. Então, da onde vem da onde vem essa frequência, então, né? Porque na maioria das vezes as pessoas se perguntam isso, né? Como assim? Eu não sou uma pessoa ruim, eu não quero mal para ninguém, eu pago meus impostos em dias, eu pago minhas contas. Por que eu tenho algumas situações que acontecem comigo? E aí vem a questão dos nossos corpos astrais, do nosso registro arcástico, que é o que a mesa multidimensional trabalha muito bem, que todos os nossos corpos astrais, eles guardam todas as informações de todas as nossas existências, e isso interage o tempo inteiro com a gente, o tempo inteiro. Às vezes mais forte, às vezes de uma forma mais sutil, mas eu tenho percebido, principalmente na atual situação que a gente está no planeta Terra, que a gente está passando por uma transição planetária que está praticamente chegando já no seu final, porque a gente vai mudar, nós vamos começar a vibrar em outra frequência aqui no planeta, e todas essas nossas consciências ativas, negativas principalmente, elas estão vindo muito forte à tona, a ponto de algumas pessoas não saberem lidar com isso. E a gente, todos os dias a gente vê nas mídias e enfim, nos principais meios de comunicação, o quanto isso é real, né? Pessoas tendo atos extremos contra si, contra outras pessoas, um caos muitas vezes. Por quê? Porque quando essas emoções que estão no nosso registro arcástico, que estão plasmados nos nossos corpos astrais vêm à tona, muitas vezes a gente não consegue lidar. Então, por isso que é importante a gente fazer um trabalho de terapia, de limpeza no nosso campo, de entender nossas emoções, de nos acolhermos, para que a gente possa, assim, aos poucos, transpor e transmutar essas emoções. Eu vi um Reels, que até eu publiquei no meu story, que ele fala, que ele mostra a imagem da tua consciência, de uma consciência de hoje olhando para uma tua consciência do passado. Então, para mim é muito, para mim isso toca muito profundamente, porque eu acho que é bem isso que acontece. É como que eu, com a minha consciência de hoje, lido com essas emoções do passado, né? Às vezes é a minha criança que precisa ser acolhida, que precisa ser mostrada para ela que aquilo ali já passou, que ela não precisa mais ficar preso naquele trauma, naquele medo, né? A gente tem muito disso. E eu acho que a ideia é justamente essa, é a gente buscar cada vez mais conhecimento, a gente buscar se conhecer, se trabalhar, para que a gente possa lidar melhor com essas nossas emoções, com essas energias que afloram e que vêm do nosso histórico, que vêm do nosso registro arcástico. Tudo aquilo que nós já fizemos, e aí entra a questão, né, porque isso é uma coisa que roda no nosso subconsciente, nós infelizmente não nos lembramos, né, dessas consciências, principalmente as mais negativas, e aí a gente acha que a gente não fez, que a gente é um mero acaso tudo que está acontecendo à nossa volta. Então é isso, é trazer essa consciência, como é importante a gente se conhecer, como é importante a gente trabalhar essas questões, porque você acreditando ou não, elas estão todos os dias convivendo com você. Você emite essa frequência, o teu campo eletromagnético emite essa frequência e ele vai trazer mais disso. Ele vai te trazer exatamente aquilo que está dentro de você. E quanto mais a gente tiver aceitação e coragem de olhar para isso, né? Por isso que a gente busca terapia, a gente busca falar com outras pessoas a respeito disso,
Por que a terapia ela é tão fundamental? Porque às vezes a gente vai falar com uma pessoa, às vezes até uma pessoa que a gente gosta muito, uma amiga ou um amigo, enfim, um companheiro, mas aquela pessoa ela não tem conhecimento para te ajudar. Não porque ela não queira, porque ela é uma pessoa ruim, ela não tem conhecimento. E aí, muitas vezes aquela situação, ela acaba até tornando proporções maiores. Por quê? Porque ambas as pessoas envolvidas não sabiam lidar com isso. Então, é isso que eu queria trazer nesse vídeo, para que a gente cada vez mais possa ter essa aceitação e buscar conhecimento, buscar entender o que está por trás das nossas emoções, dos nossos medos, e ir trabalhando e nos libertando, porque junto a cada consciência negativa nossa tem muita coisa atrelada, né? Tem muitos seres, outras consciências que sofreram em função daquilo, que também estão atreladas, e na grande maioria das vezes são consciências que já encarnaram de novo. Só que nesse nosso registro, no nosso histórico, tudo fica plasmado, tudo fica interagindo, porque antes de nós encarnarmos num corpo físico, nós somos energia, né? Então, mesmo que a gente não enxergue, que a gente não veja, né? É que nem o ar que a gente respira, você não vê ele, você não sabe onde ele começa, onde ele termina, mas ele é essencial, sem ele você não vive. Então, é isso, é a gente buscar essa consciência, buscar auxílio para a gente poder se libertar e libertar tudo que está atrelado a cada consciência negativa nossa. Isso traz todo um realinhamento e todo um equilíbrio para a nossa vida. Espero que seja útil esse conteúdo. Se você quiser mais informações, é só entrar em contato comigo. Meu contato está aparecendo aqui no vídeo. E que ele possa principalmente servir que seja um convite, na verdade, né? Um convite de você começar a refletir sobre isso, de você começar a entender quem é você, como que você lida melhor com suas emoções. Fiquem com Deus, fiquem com a luz, se conectem com a centelha divina que já existe em vocês, fortaleçam isso todos os dias em vocês, ok? Beijo grande e até o próximo vídeo.